Convido você para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. E a palavra que está no meu coração está no livro 1 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos lá? 1 Coríntios 9, versículo de número 22 e 23 em diante, né? 22 e 23. Diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos. Fiz-me como fraco para os fracos, tá? Para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participantes dele. Abençoada essa palavra, não é verdade? Vamos repetir? Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E faço isso por causa do Evangelho, para ser também participantes dele. Acabamos de ler, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 22 e 23, onde Paulo, meu querido, ele está deixando muito claro para mim e para você um posicionamento que ele tomou para que mais pessoas sejam salvas. Se eu entendo a importância de levar Jesus para a vida de alguém, se eu entendo a importância que alguém tem de ser alcançado por esse Evangelho, escuta uma coisa: eu não posso medir esforços. Não. Eu preciso entender a importância da propagação do Evangelho de Jesus. Como, Marcos? De manter o exercício dessa palavra que a gente lemos, percorrendo os 4 cantos desta terra. Tá? Quando você é alcançado, meu amigo, minha amiga, pelo Evangelho de Jesus, a segunda coisa que você faz é propagar o Evangelho. Primeiro, você confessa Jesus como Senhor, essencial, e se é alcançado através da fé. Segunda responsabilidade é você propagar essa palavra. Você não pode simplesmente ser salvo, alcançado pelo Evangelho e não ter o interesse de pregar. Você precisa propagar a palavra de Deus. Por quê? Porque o ide é algo que Jesus determinou para quem? Seus discípulos. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, não a alguns. Então eu preciso pregar a palavra, eu preciso expor a palavra, eu preciso semear a palavra, eu preciso ministrar no coração das pessoas a palavra de Deus. Você entende? Esse mundo precisa de Jesus, as pessoas precisam da palavra, principalmente porque, meu amigo, Cristo está voltando. Nós temos a necessidade de anunciar o Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho, para que as pessoas entendam que há um Deus que entregou seu Filho para que através dele toda a humanidade tivesse perdão, tivesse misericórdia, fosse alcançado pela graça através do sangue de Jesus. Quando eu me converto, eu entendo que agora eu tenho uma responsabilidade, e a minha missão é propagar essa palavra, é divulgar o Evangelho do céu, é falar desse Jesus, tá? Paulo aqui, ele entendeu isso. Paulo entendeu tanto, meu amigo, que ele teria necessidade de divulgar o Evangelho, que diz que eu me fiz de fraco para ganhar quem? Os fracos. Perceba uma coisa, não é que ele era fraco, entenda comigo, ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Ele diminuiu a sua linguagem, ele diminuiu o nível dele para alcançar a vida de alguém. Às vezes precisamos diminuir a nossa linguagem, porque muitas das vezes você vai ver como é preciosa a vida de alguém, a alma de alguém, tá? Você vai precisar também fazer como Paulo, se fazer de fraco para ganhar os fracos. Tudo depende da estratégia que você usa em prol de um propósito maior, que é a pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Paulo aqui está mostrando para a gente, dando exemplo, que para alcançar mais pessoas, ele se fez de fraco. Ele se encaixou, ele se adequou a determinado momento, a determinada circunstância, para ele ter o diálogo, para ele ter o acesso ali, para propagar a palavra de Deus para alguém que estava necessitado ou necessitada. Às vezes, você vai ter que se fazer de fraco para ganhar o teu pai para Cristo. Escuta, às vezes você vai ter que se fazer de fraco para ganhar a sua mãe. Às vezes você vai ter que se fazer de fraco para ganhar o seu tio. Você vai ter que se fazer de fraco para ganhar os seus parentes. Às vezes você vai ter que se fazer de fraco para ganhar alguém no teu trabalho. Às vezes você vai ter que fazer como Paulo.
Aí você vai precisar se adequar a certos lugares, não com o propósito de ser como os outros, não com o propósito de mudar a essência, mas com o propósito de fazer a palavra atravessar o coração, com o propósito de entrar em ambientes, em lugares, para fazer a diferença. Você entende? Para propagar o amor de Jesus. E quando eu entendo, você entende a importância da pregação do Evangelho, eu sofro por causa disso. Olha que Paulo diz, e eu faço isso por causa do Evangelho, tá? Para ser também participante dele. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar quem? Os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que maravilha! De todos os meios, a única que poderia entrar e ele adaptar a linguagem, ele adaptava o nível que ele abaixava para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa também ter essa necessidade, sabe? Esse interesse em querer mostrar Jesus no teu trabalho, esse interesse em mostrar Jesus na sua escola, na faculdade, tá entendendo? Você não pode deixar que a timidez, que impeça você falar do amor de Jesus. E muitas vezes eu recebo também muito tipo de pergunta: Marcos, eu sou tímido, será que Deus vai me condenar porque eu sou tímido? Porque a palavra diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, a Bíblia não está falando da personalidade de tímida. Alguém que é tímido ou tímida, que não tem a necessidade de querer se expor porque é uma pessoa antissocial, não consegue interagir, tem dificuldade e tal. Mas quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, é alguém que deixa de pregar a palavra, é alguém que se anula, é alguém que não fala do Evangelho, é alguém que é dominado pela timidez a ponto de não levar a salvação para aquele que está morrendo. Então você não pode fazer isso, você não pode deixar a timidez te dominar, você não pode deixar a timidez te manipular. Cristo ele precisa ser o centro das suas atenções, precisa ser algo especial para você divulgar para a vida de alguém. A timidez não pode te parar, a timidez não pode te vencer, porque o propósito da pregação aqui é do Evangelho falar mais alto o seu coração. Esse é o aspecto que a Bíblia fala, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Não é o sentido de personalidade, mas é aquele que não tem o interesse de pregar, aquele que se anula a ponto de não mostrar Cristo para o necessitado. Ele precisa mostrar o Evangelho às pessoas, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam ser alcançadas por essa palavra. Isso cada vez mais presente está no nosso mundo, viu? As pessoas estão mais doentes, as pessoas estão mais feridas, as pessoas estão com mais problemas, doenças psicossomáticas aumentaram, né? As pessoas estão muito feridas na alma, e só Jesus pode resolver determinados tipos de problemas. E por isso eu digo, nós devemos pregar o Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas, viu? Que cura, fortalece, que transforma e que liberta, tá? Eu quero orar por você, vamos orar? Eu quero profetizar que haverá salvação na sua casa, você irá se sentir estimulado para propagar o Evangelho de Jesus, para falar do amor de Deus. Vamos orar? Vamos orar sim, para mais pessoas sejam alcançadas. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que parou para ouvir esse vídeo agora, eu tenho certeza que o Senhor falou com ela. Eu creio que o Senhor pode trazer transformação, salvação para os seus parentes, transformação para essa família, para essa casa, é através dessa pessoa. Ó Deus, através dessa pessoa muitas coisas vão acontecer em seu lar. Por isso, Pai, manifesta o seu poder, traga salvação, traga, Senhor, manifestação do teu poder sobre essa família e entra com o teu agir. Eu oro pedindo as suas bênçãos, salvação e libertação, papai. Cura, transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Que você ficou comigo até umas horas, até o final. Deus falou com você? Recebeu essa palavra? Concorda que mais pessoas precisam ouvir e ver? Aproveita para praticar que você acabou de ouvir. Vamos divulgar esse Evangelho para alguém. Vamos propagar essa palavra para alguém. Clica aqui embaixo na setinha do YouTube. Compartilhe no seu Instagram, WhatsApp, Facebook. Manda para todo mundo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Tá bom? E se inscreva em nosso canal aí. Até uma próxima reflexão, vamos dizer assim. Fica com Deus. Deus abençoe.